Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando aí das oportunidades, o que aconteceu no preço no mercado hoje, né? O pregão hoje teve um dia bem atípico, né? Ele acabou descendo reto e depois ficou travado lá naquele fundo sem dar condições de ninguém fazer nada depois do meio-dia, ou seja, foi um esticão para baixo e uma paradeira no resto do dia. Mas faz parte, o negócio é entender o que é que está acontecendo no preço para que possamos aí tomar as melhores decisões. Queria pedir para vocês, antes de mais nada, só não se esquecerem de deixar aquele like, turma, porque isso aí ajuda demais o canal, tá sempre fazendo com que mais pessoas encontrem os conteúdos e isso faz com que as pessoas aprendam cada vez mais a operar esse método do Smart Money, tá? Conto com a ajuda de vocês, galerinha, que eu sei que é muito importante e vocês ajudam demais nisso. Então, falando aqui da nossa movimentação de hoje, o que aconteceu no preço, né? Nós tínhamos o preço trabalhando, tinha fechado com essa zona aqui de resistência. Ele abre rompendo ela e volta. A gente estava na aula de manhã, eu estava na aula com os alunos, né? E realmente, assim, foi uma entrada cirúrgica, mas que a gente não fez. E aí explicar para vocês o porquê que a gente não fez essa entrada. Nós não usamos, não arriscamos essa entrada por conta do preço ter aqui atrás. Ele tinha essa região de liquidez e tinha esse order block aqui com esse teste de liquidez. Eu estava na expectativa que ele fosse testar ali em cima para depois descer, e era isso que a gente estava esperando, né? E aí por isso a gente acabou não pegando essa venda aqui, por levar em conta que uma entrada aqui, o correto seria deixar o stop lá em cima. Isso seria um stop muito grande, né? Visto o tamanho do risco, né? Então a gente teria um stop muito grande, a gente resolveu não fazer. Depois o preço engatou uma banguela e foi embora, né? A gente até teve a expectativa de que ele, depois desse rompimento, ele estivesse voltando aqui nessa zona para nos dar uma venda até a extremidade, porém não aconteceu, né? E aí é o que eu falo para vocês, a questão do smart money às vezes faz com que a gente tenha algumas operações onde a gente acabou fazendo uma operação aqui, entramos aqui com o stop aqui abaixo e o nosso alvo era esse fundo aqui que dava os nossos 600 pontos. E aí a gente acabou sendo estopado aqui e infelizmente depois o mercado não deu mais chance, né? Foi a única oportunidade e uma oportunidade com stop tirando aquela descida brusca, né? Então o que eu sempre falo para vocês é o método vai dar stop? Sim, o método vai dar stop e é normal. Então, só para vocês verem o que foi o contexto da entrada, foi aqui, ó. No gráfico de 1 minuto, né? Nós tivemos aqui a descida, o topo, o fundo, o rompimento e a volta do preço aqui, tá? A gente entrou aqui, ele segurou nessa zona. Quando ele segurou, a gente colocou o stop logo aqui abaixo. Ele até ameaçou e de novo, depois ele voltou de uma vez e voltou estopando. E o importante é o seguinte, turma, não acreditar. O stop é aqui e acabou, e depois não teve mais chance, tá? Não teve mais oportunidades. Então a gente acabou. E aí depois que ele faz rompimento, você não adianta que a gente não vai arriscar de novo, tá? A gente não vai fazer risk and try e vocês percebam que depois ele não deu. O máximo que ele deu foi uma arriscar outra venda aqui, mas aí já era hora de almoço e um mercado arriscado desse, depois dele ter esticado esse tanto, já não era mais tão viável fazer isso, tá? Então, por isso que a gente acabou estopando o dia com 150 pontos e ponto, era isso. Parte para a próxima manhã e o dia, o mundo não acabou, né, galera? Então, e aí o que a gente tem aqui para amanhã? Vamos colocar aqui no gráfico de 1 hora, para a gente ver quais são os novos pontos aqui, ó. A gente tem essa zona aqui,
que é o próximo ponto de parada do preço, tá? Então, vocês fiquem bem atentos na abertura do mercado em relação a isso. Até podem colocar aqui, ó, e ele tem todo esse range aqui, tá? Por isso que tem que ter muita atenção. Aqui, ó, se vocês colocarem no gráfico de 4 horas, vocês vão ver que ele tem toda essa zona aqui, ó, que vocês podem estar deixando como uma zona grande e principal, tá? Para buscar oportunidade. E depois você tem a extremidade lá embaixo, né? Onde o preço tem a próxima região, tá? Na parte de baixo, no gráfico de 4 horas, a gente tem isso. Afinal de contas, se a gente trazer aqui para o gráfico de 1 hora, vocês vão ver que o preço... Deixa eu só tirar essa sujeiraiada aqui para a gente deixar o gráfico limpo, né? Para a gente voltar a fazer as nossas marcações. Ele pegou liquidez ali em cima, voltou. Ele tem agora... fez o choque novamente, né? Lembrem-se, ele tinha feito o choque para cima, agora ele fez o choque para baixo. Já depois do movimento, na verdade o choque foi aqui, né? E fez no gráfico de 60 minutos. Então vamos deixar aqui como sendo o choque. Nós temos agora aqui essa zona, que é uma zona importante, tá? Que é onde o preço pode vir testar, certo? Não adianta marcar FIBO aqui, porque isso aqui não é um fundo, né? É um fechamento incompleto. Então a gente precisa esperar a abertura de amanhã para ver o que é que o gráfico vai mostrar para nós, tá? A gente percebe no movimento macro a tendência ainda não virou, né? Prestem atenção, afinal de contas o movimento ainda é esse aqui. Ele está numa região de demanda do gráfico de 60 minutos, certo, pessoal? Então, tudo que acontece aqui, vocês precisam estar atentos, tá? E aqui nós temos isso aqui, ó, nossa região de demanda, a nossa região Premium Discount. Então, o preço está na região de discount. Percebam, aquele order block que eu deixei é o teste dos 50%, ele está dentro desse imbalance aqui, tá? Então, tenham atenção quanto a isso. Essa região aqui, azul, é uma região muito importante para vocês estarem tomando decisão, tá? Mas lembre-se, a gente não... do jeito que o mercado tá, desenho hoje, até com entrada confirmada no 1 minuto, deu stop. Então, esperem o preço virar, fazer aquela reversãozinha, a confirmação, para aí sim tomar posição, tá? Não saiam operando feito malucos aí comprando contra tendência, porque é perigoso demais, muito perigoso, tá? Aqui a gente mantém essas regiões aqui lá em cima, como sendo as regiões principais, né? Deixa eu tirar isso aqui, deixa esse flip aqui, porque ele é uma zona importante ainda, que ele ainda pode ser testado, mas o preço, como vocês percebem, o preço ainda continua a nossa movimentação de baixa, porque ele vem, né? Ele não perde topo e ele rompe fundo, então ele ainda está no movimento de baixa, beleza? Se vocês quiserem trabalhar com uma região Premium Discount, usem essa daqui, tá? Lembrando que dependendo da abertura do pregão, essa marcação pode mudar, tá, pessoal? Fiquem muito atentos a isso. Beleza? Então, assim, para o índice, são essas as expectativas. Venda ali em cima, ou se não, esperar ele chegar nessas regiões de fundo aqui para tomada de decisões do lado comprador. Combinado? Então, bora falar da doleta aqui. O dólar ele ficou bem travado hoje, né? Ele teve um mercado onde ele abriu já testando essa parte de cima. Foi lá pegar essa liquidez aqui desse topo, desse order block, e seguiu travado nessa zona, né? O que a gente tem aqui agora? Nós temos aqui no gráfico de 5 minutos,
essa região aqui como sendo uma região importante que o preço pode vir testar, né? E depois a região de extremidade. Então aqui a gente deixa ele azul, porque é um order block comprador. Esse aqui cai fora, ele já foi mitigado. Nós temos esse, deixa marcado esse carinha aqui, tá? Dos 5 minutos. Ó, essa extremidade aqui. É daqui que o preço precisa passar para ter continuidade, tá, turma? Então a continuidade depende desse movimento aqui. E depois aqui na parte de baixo, nós temos essa outra região aqui, que foi aonde o preço fechou na sexta-feira, depois ele já abriu lá com o gap de alta. Então, nós temos essa região também lá embaixo para ser testada, tá? Então, ó, só lembrando, o dólar agora ele está fazendo um movimento de alta, né? Ó, tá fazendo um movimento de alta, quebrou essa estrutura, tá? Fez um choque aqui, então pode ser que ele venha volte ali para testar os níveis superiores. Se ele abrir aqui para cima, muito cuidado com o fake out, tá? Ou com um stop hunting ali na zona de cima aqui, para pegar a liquidez que está presa nessa região aqui, tá, turma? Muita cautela nessa região do dólar, tá? E esse order block aqui, ele é um order block importante por conta da região que ele se encontra, tá? Apesar dele estar próximo a uma zona de 50%, né? Mas vocês fiquem atentos, porque está exatamente no meio do caminho e pode ser que aconteça aí de uma oportunidade aí para vocês estarem operando. Certo, turminha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo. Como prometido a vocês, fazendo uns estudos de mercado um pouco mais compactos e objetivos. Eu tenho certeza que dessa forma ajuda cada vez mais a vocês a entenderem a movimentação do mercado, tá? Então, é de suma importância vocês treinarem a leitura de vocês fazerem a coisa da forma de vocês e não ficar dependendo de fatos externos, tá? Hoje teve uma galera falando sobre esses indicadores de Smart Money no grupo. Tomem cuidado, aprendam a tomar as decisões de vocês, tá, galera? Aprendam a tomar as decisões de vocês, e isso vai fazer uma grande diferença para vocês no mercado. Só ajustando aqui, ó, no gráfico de 5 minutos o nosso order block do índice. Depois vocês vão ver que tem um candle ali que tentou reverter e foi o cara que foi engolfado, tá? Então, muito cuidado com isso, galerinha. Estudem, interpretem o gráfico, não fiquem tentando descobrir indicador milagroso. Indicador só leva vocês ao caos. Indicador não ajuda, tá? Tenham isso em mente sempre. Beleza, galera? Então, vou ficando por aqui. Tenham todos um excelente descanso, um ótimo pregão amanhã. Um grande abraço e até mais.